Legal, outra coisa importante do jQuery, diferente do JavaScript puro, é a questão dos seletores e também do jeito como a gente altera o CSS dos elementos da nossa página, tá? Então eu peguei esse arquivo aqui de uma aula nossa lá atrás, no comecinho, quando eu estava explicando seletores e CSS com JavaScript puro, e agora a gente vai aproveitar esse mesmo arquivo para entender então essas questões, como elas funcionam no jQuery, beleza? Então tá, esse aqui é o nosso arquivo, só recapitulando, então quando eu clico aqui em azul, ó, ele meio que seleciona só os azuis e aplica um CSS no fundo, tá? E se eu der refresh aqui e selecionar os vermelhos, a gente fez um pouquinho diferente com os vermelhos, sem eliminar os azuis, mas aplica CSS em todos que são vermelhos e também no fundo, beleza? Bom, aqui o arquivo está aberto e eu não sei se vocês se lembram, mas para a gente aplicar o CSS em um grupo de elementos, a gente tinha que fazer query selector all, né? E aí então passar essa variável do query selector all, né? Todos os itens vermelhos ou todos os itens azuis, itens vermelhos, itens azuis, dentro de um loop, tá? Então aqui a gente tem dois loops. Com jQuery é um pouco diferente, a gente não precisa fazer o query selector all. Se a gente fizer um seletor único e tiver mais de um elemento com aquela classe, o jQuery já vai saber disso. Então a gente não precisa fazer o loop, tá? Então isso é uma mão na roda também. Eu vou trazer um monte de mão na rodas para vocês aqui nessa parte, nesse módulo de jQuery, tá? Então vamos ver. Olha só, a gente tem todo esse código aqui, né? E para a gente reproduzir exatamente o que a gente fez antes, né? Ou talvez a gente mude um pouquinho, mas assim, eu quero te mostrar então como selecionar vários elementos, como que você faz para selecionar vários elementos e para passar CSS para eles. Aqui a gente usou o style, display, né? A gente usou o style, tá? Se não me engano, a gente usou o CSS text aqui? Não. Tá, mas enfim, vamos lá então ver como é que funciona com jQuery, tá? E aí esse aqui eu não vou criar um arquivo externo, eu vou fazer aqui mesmo no próprio arquivo, tá? Eu vou deletar tudo isso aqui, tá? Então vamos ver como que vai ficar aqui agora. Beleza, quando a gente clica... Ué, eu deletei... será que eu abri o arquivo correto aqui? Tá, esse é o arquivo correto. Beleza. Quando a gente clica aqui, então, agora, nada acontece, tá? Eu estava com o arquivo da outra aula aberto, né? Da aula de JavaScript puro. Beleza. Então, agora vamos começar a formatar ele, tá? Olha só. Eu preciso falar que eu estou usando o jQuery, né? Então, a gente tem a forma abreviada, que é só o símbolo aqui, que simboliza o objeto do jQuery, raiz, né? E aí, então, eu passo uma function agora. Function. E tudo que tiver dentro dessa função vai ser executado depois que o jQuery estiver sido carregado e o documento estiver pronto. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Antes disso, a gente tem que fazer loading do nosso jQuery, senão não adianta nada, ele não vai ser usado se ele não existe, né? Então vamos lá no cdn. Aqui no Google Hosted Libraries e vamos buscar o jQuery aqui e vamos pegar a versão 3. Beleza. Colo aqui logo acima. Legal, pronto. E agora a gente já pode começar a usar. Beleza. Então isso aqui significa aquele document ready, tá? E significa que eu estou dentro do objeto jQuery agora, estou usando o jQuery. Beleza. Olha só, eu vou criar uma variável e vou chamar de azuis, tá? E aí, então, essa variável simplesmente vai ser desse jeito aqui, tá? Nosso selector, né? E aí eu passo, então, pontinho, porque eles são classe, né? Item azul. Beleza. Só recapitulando que com o nosso JavaScript puro, a gente teria que falar query selector document, query selector all, e aí ele selecionaria todos os itens azuis. A grande diferença aqui é o seguinte, para eu aplicar o mesmo estilo de CSS a todos os itens azuis aqui, eu tinha que fazer um loop, né? Com o jQuery eu não preciso, tá? Então, como que eu faço com o jQuery? Muito mais simples, tá? Eu posso fazer só assim, ó, azuis, ponto, CSS,
E aí eu falo o que eu quero de CSS. Então eu posso falar assim, ó, color no primeiro parâmetro, né? E aí, blue, né, o valor. Então isso aqui é o CSS, é como se eu estivesse escrevendo lá num arquivo CSS color, dois pontos, e eu poderia passar um código hexadecimal aqui também. Mas eu estou passando o nome da cor mesmo, tá? E é só isso. Não precisa mais nada. Não precisa fazer o loop, tá? Essa é a grande diferença do jQuery. Então vamos lá, se eu der refresh agora, todos estão azuis, olha só, legal. Se eu quisesse que ficasse só um item ou só o primeiro item, a gente tem alguns outros tipos de filtros, tá? Bom, existem algumas formas da gente passar isso, né? E uma delas, se eu quiser selecionar o primeiro item, por exemplo, eu posso colocar então first child, é um seletor CSS mesmo, né? E aí, se eu der refresh aqui, ele aplica só o primeiro. O last child não funciona, tá? É um seletor também do CSS, mas o last não funciona. Eu não sei a explicação técnica também, meio que não exatamente... Eu não uso muito, tá? Porque tem, então, o nosso nth child, e a gente pode passar, então, que a gente quer o nosso terceiro, né? E continua sendo, isso aqui continua sendo um seletor CSS, tá? E aí ele vai fazer o terceiro, então, tá? Para a gente fazer o último, a gente pode fazer diferente. Ao invés de a gente passar como seletor CSS, tá? Se eu quiser exatamente o último, tá? Eu posso colocar assim, ó, azuis, ponto, last. E aí, basicamente, eu preciso passar aqui um método, né? E aí eu tenho que falar last o quê, tá? Na verdade, nem precisa passar aqui dentro, porque eu já estou dentro da lista inteira de azuis, tá? É só passar last, né? É um método. E aí, então, já funcionou, beleza? Bom, então, basicamente é assim que a gente seleciona. E se a gente quiser que seja todos, seleciona só azuis todos, né? Não precisa fazer o loop como no JavaScript puro. Belezinha? Outra coisa interessante aqui é como a gente aplica CSS. Então agora eu vou fazer com o vermelho, tá? Então aqui eu vou pegar vermelhos. Beleza. Item vermelho. Então aqui eu já estou selecionando todos também, tá? E aí o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu tenho azuis, né? Vou colocar então vermelhos. E aí, se eu quiser passar mais de uma propriedade, eu faço um objeto, tá? Então, ao invés de eu passar aqui dentro do nosso método, né, CSS, eu passar 2 argumentos, eu passo um objeto cheio de argumentos, tá? Então, é exatamente um objeto como a gente viu nas outras aulas. Ele vai ter uma key e um value, uma key e um value. E a key é o nome da propriedade CSS e o value é o valor, tá? Então, por exemplo, eu poderia passar uma coisa importantíssima. A key, ela é escrita sem aspas, porque agora o JavaScript, aqui o jQuery, ele interpreta, ele tem o jeito correto de você escrever. O JavaScript em geral, né? Então a gente escreve, por exemplo, quando é uma palavra só, escreve normal. Por exemplo, color, 2 pontos, e aí o value a gente escreve entre parênteses mesmo, né? E aí eu poderia colocar red. Beleza. Agora eu posso colocar uma segunda propriedade se eu quiser. E aí eu posso colocar assim, ao invés de eu colocar o color, eu vou colocar o white e eu vou colocar o background red. Então eu poderia passar, e quando são duas palavras, né, a propriedade CSS, tipo background color, né, background color, assim não vai funcionar. Tá vendo que ele já deu até um erro aqui? Por quê? Porque escrever a propriedade CSS dentro do JavaScript, a gente precisa usar uma outra notação, um outro jeito de escrever, que é o camel case. Então a gente tira o hífen e coloca a próxima palavra em maiúscula. E aí vai ser sempre assim no nosso CSS escrito dentro do JavaScript, tá? E aí eu posso colocar aqui red. Beleza. Se eu der refresh agora, funcionou. Belezinha, tá? Bruno, mas eu queria fazer do jeito que era antes, no clique, tá? Eu não quero que aplique logo
que fizer loading na página. Beleza, vamos fazer no clique então. Eu vou fazer o seguinte. Vamos criar a função de clique. A gente tem dois botões, tá? E a gente tinha duas funções aqui. A gente tem duas opções. A gente pode fazer a função faça azul, faça vermelho, do jeito que era antes, tá? Ou a gente pode passar um ID para esses botões e fazer onClick. Eu vou fazer do jeito diferente, eu vou fazer do jeito do ID. Então eu vou deletar aqui, vou passar um ID, faça azul, e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que no vermelho. Só para fazer diferente, porque a gente poderia criar essas duas funções também, tá? Faça vermelho, beleza. E agora vamos fazer essas... vamos selecionar esses itens, né? Então eu vou criar aqui, ó, btn azuis, e aí vai ser um ID, não vai ser uma class. Então o ID a gente coloca o seletor de ID, faça azul, azuis, né? Eu coloquei azul ou azuis? Faça azul, tá? No singular. Faça azul. Eu não entendi porque que ele ficou com essa cor aqui. Nossa, existe uma cor que chama faca. Que interessante. Mas vai dar certo, tá? É só um bug aqui do próprio VS Code. Mas isso aqui é como se fosse um nome de... É um código hexadecimal de cor, ele entendeu. Beleza, não tem problema. É só um bug mesmo do editor de código aqui que está interpretando isso aqui como uma cor, tá? E aí, o nosso, então... Eu vou só copiar a linha de cima, na verdade. btn vermelhos. E aí faça vermelho. Beleza, então os dois botões estão cada um armazenados nas suas respectivas variáveis. Respectivas variáveis. E agora vamos fazer as funções, tá? Olha só, a primeira função, a gente só vai fazer assim, ó, btn azuis, né? Primeiro, azuis. Quando clicar neles, ou seja, ponto click, execute uma função. E essa função vai ser, então, fazer todo mundo ficar azul. E a gente também fazia o background do body ficar azul, né? Então, o background, basicamente a gente passa um selector assim, ó, né? Como básico, né? Body. E aí eu posso simplesmente passar mais um CSS aqui. Ups, tô digitando tudo errado aqui. Background. Aí aqui, ó, a notação é normal, tá? Porque tá entre aspas. Eu não tô fazendo um objeto, eu tô fazendo só o CSS normal com dois argumentos. Aí aqui a gente escreve background color normal, diferente de quando a gente está passando um objeto com várias propriedades. Então, o primeiro argumento, o segundo argumento vai ser a cor que a gente quer, que é blue, no background do body. Beleza. E aí, basicamente, a gente só replica, né? Mais ou menos replica para o vermelho, só que eu vou copiar esse bloquinho aqui que já está pronto, né? E aí, então, ao invés de azuis, vai ser vermelhos aqui. Quando clicar no btn vermelhos, beleza. Vai executar, então, esse bloquinho aqui, vermelhos, CSS, tal, né? Essas propriedades aqui. E o nosso body, então, vai ficar com background red, tá? E aí, vou salvar e vou testar agora. Olha só, quando eu clicar no azuis, beleza, os três ficaram azuis. E quando eu clicar no vermelhos, todos ficaram vermelhos aqui, só ficou muito misturado aqui, né? Deixa eu trocar agora. Red. Na verdade, vamos ver aqui. Red. E aqui o background eu vou colocar black. Então, quando eu clicar no vermelho, fica assim. E quando eu clico no azul, fica assim. Repara que o jQuery ele já toma conta de outras coisas pra gente. Porque quando a gente faz com JavaScript puro, se a gente quiser manter na tela outros elementos, a gente precisa escrever um pouco mais de código. Então, para ele não filtrar e retornar pra gente, quando a gente clicasse no azuis, retornar só os azuis e eliminar os vermelhos do nosso HTML, né, do nosso documento, a gente precisa escrever mais código lá na nossa outra versão, né, com JavaScript puro, e aqui no jQuery ele já toma conta disso pra gente. É por isso que nessa outra versão aqui, ó, quando eu clico no azuis,
os vermelhos vão sumir, porque eu não tomei conta, tá? Olha só. Na verdade, eu não me lembro se a gente não tomou conta disso ou se a gente quis de propósito que os vermelhos sumissem. Mas basicamente, o jQuery ele deixa tudo na tela, tá? E aí, se a gente quiser então filtrar isso, a gente tem que escrever um pouquinho mais de código, tá? Mas, de qualquer forma, é muito mais, digamos assim, intuitivo, né? Olha só, agora eu me lembrei, quando a gente clica no vermelhos, eles não retornam à tela, né? A gente precisa fazer eles retornar e escrever mais código. Enfim, o básico aqui, o que eu queria que você entendesse, essas duas coisas. Como que a gente cria aqui, né, o nosso mesmo código de antes, tal, com jQuery, ele fica mais enxuto e ele é um pouco mais intuitivo também, no sentido de não precisar fazer os loops, tá? Igual a gente precisava fazer no outro arquivo. Bom, é isso. Na próxima aula a gente vai ver então como a gente faz, adiciona ou remove classes a um elemento HTML com jQuery, como a gente manipula essas classes na hora que a gente quer de acordo com eventos, tá? Que seria mais ou menos o que a gente fez com JavaScript puro, o nosso class list, add class, né? Desculpa, class list add e class list remove, a gente vai fazer aqui no jQuery o equivalente, tá? Então é isso, te vejo na próxima aula.